Você já imaginou viver em um lugar onde quem manda não é o governo nem a polícia, mas facções criminosas? Lugares em que as regras são impostas por traficantes ou milicianos, e a vida de cada morador depende da ordem do dia. No Brasil, existem favelas que se transformaram em verdadeiros territórios paralelos. Locais onde o Estado entra com dificuldade, onde os confrontos são diários e onde sobreviver exige coragem. Hoje você vai conhecer as favelas mais dominadas por facções no Brasil. E eu garanto que, quando chegarmos à última, você vai entender por que tantos brasileiros vivem sob o medo todos os dias. Vamos começar pelo Rio de Janeiro, onde as favelas se tornaram mundialmente conhecidas. O Complexo do Alemão é um dos exemplos mais claros de território dominado por facções. De longe, parece uma cidade dentro da cidade. São dezenas de comunidades conectadas, com vielas estreitas, casas amontoadas e uma população gigantesca. Durante anos, o Alemão foi considerado o principal reduto de facções poderosas. A rotina dos moradores é marcada por toques de recolher, confrontos entre policiais e traficantes e disputas internas. Crianças crescem aprendendo a diferenciar o som de tiros do som de fogos. A vida aqui não é apenas sobre sobreviver. É sobre conviver com a tensão de nunca saber o que vai acontecer na próxima esquina. Ainda no Rio, o Complexo da Maré é outro território emblemático. Localizado às margens da Avenida Brasil e próximo ao Aeroporto Internacional, a Maré é um conjunto de comunidades estratégicas. Não é apenas o tamanho que impressiona, mas a força das facções que atuam ali. Confrontos armados são frequentes, operações policiais mobilizam tanques e helicópteros, e mesmo assim, o domínio do crime persiste. A Maré é como uma fronteira invisível dentro do Rio. Para quem mora fora, pode parecer impossível viver ali. Para quem mora dentro, é o único lugar que chama de casa. Seguindo, chegamos à Rocinha, a favela mais famosa do Brasil. Ela já foi retratada em filmes, novelas e documentários. Mas a realidade é bem mais dura do que qualquer obra de ficção. A Rocinha é enorme, praticamente uma cidade dentro do Rio. Estrangeiros visitam como se fosse atração turística, mas por trás das fachadas coloridas e das vielas movimentadas, existe um território onde facções disputam cada pedaço de terra. Os moradores vivem entre duas realidades. De um lado, o comércio, a música, a alegria das festas. Do outro, a sombra constante do crime, que define horários, rotas e até mesmo quem pode ou não circular. Deixando o Rio de Janeiro, vamos para São Paulo, onde Paraisópolis é uma das maiores favelas da capital. Cercada por bairros de luxo como o Morumbi, Paraisópolis é um contraste vivo entre riqueza e pobreza. E justamente por sua localização estratégica, se tornou alvo de facções criminosas. As ruas movimentadas escondem o controle do tráfico, que dita regras, cobra taxas e garante que a ordem seja respeitada. A cada operação policial, a tensão explode. E a cada novo dia, milhares de pessoas seguem tentando viver uma vida normal em meio ao caos. Outro território dominado em São Paulo é Heliópolis. Essa favela também é uma das maiores do país. São dezenas de milhares de moradores convivendo em ruas estreitas, becos e vielas. Heliópolis já foi palco de grandes operações policiais, mas a presença das facções nunca deixou de existir. Aqui, o poder paralelo impõe regras que muitas vezes substituem as leis do Estado. A violência se mistura à rotina, mas também existe resistência. Moradores criaram projetos sociais, escolas de música, esportes, tentando mostrar que a favela não é feita só de crime. Mesmo assim, a presença das facções continua marcante. Voltando ao Nordeste, Fortaleza aparece com comunidades que também são dominadas por facções. O bairro do Janguruçu é um exemplo. Relatos de moradores apontam que grupos criminosos controlam a entrada e saída de pessoas,
impõem toques de recolher e até decidem disputas entre vizinhos. As facções transformaram a favela em território próprio, onde a lei oficial não tem força. A violência é constante, mas também invisível, porque muitos têm medo de falar. Em Salvador, a situação não é diferente. A favela de Sussuarana ficou conhecida por ser um dos territórios mais controlados por facções na capital baiana. Confrontos armados acontecem com frequência, e os moradores vivem sob a sombra do medo. Muitas famílias foram obrigadas a deixar suas casas por causa da guerra entre grupos rivais. A favela se tornou um exemplo cruel de como o crime organizado se infiltra no dia a dia das pessoas, tomando o lugar do Estado e controlando a vida comunitária. No Pará, Belém também tem comunidades dominadas por facções. O bairro da Terra Firme é um dos mais conhecidos. A violência aqui é tão marcante que se tornou quase parte da identidade do lugar. Facções controlam rotas, disputam áreas e impõem regras de convivência. Para os moradores, a vida segue em meio ao medo, como se estivessem sempre em alerta. A Terra Firme mostra como a realidade das favelas dominadas não está restrita ao Sudeste, mas se espalha pelo país. Em Manaus, a comunidade do Compensa é apontada como um dos redutos mais fortes de facções na região norte. A cidade cresceu rápido, cercada pela floresta, e a favela se tornou um território onde o poder paralelo dita as regras. Conflitos entre grupos rivais colocam os moradores no meio de batalhas que parecem não ter fim. E a cada novo confronto, famílias inteiras vivem o trauma da violência urbana. E para encerrar, voltamos ao Rio de Janeiro, no Jacarezinho. Essa favela ganhou notoriedade nacional depois de uma operação policial considerada a mais letal da história do estado. Mais de 2 dezenas de pessoas morreram em um único dia. O Jacarezinho sempre foi visto como território das facções. O controle do tráfico é forte e a polícia enfrenta resistência constante para entrar. Para quem vive ali, a realidade é dura. Crianças crescem sob o som dos tiros e famílias inteiras aprendem a conviver com o medo, como se fosse rotina. O Jacarezinho não é apenas uma favela dominada, é um símbolo do quanto o Brasil ainda luta para retomar o controle de seus territórios. Essas favelas mostram uma realidade que muitos preferem ignorar. São territórios onde facções criminosas criaram regras próprias, muitas vezes substituindo o Estado. Lugares onde a vida é marcada por tensão, medo e coragem. Mas também são comunidades de gente trabalhadora, que luta todos os dias para sobreviver e construir um futuro melhor. O Complexo do Alemão, a Maré, a Rocinha, Paraisópolis, Heliópolis, Janguruçu, Sussuarana, Terra Firme, Compensa e Jacarezinho não são apenas nomes de favelas. São símbolos de um Brasil dividido entre a força da violência e a resistência do povo. E agora eu quero saber de você. Qual dessas favelas você acha que é a mais dominada por facções? Você teria coragem de andar pelas vielas da Maré? Ou enfrentaria a tensão do Jacarezinho? Deixe sua opinião nos comentários. Compartilhe este vídeo com quem precisa conhecer essa realidade e se inscreva no canal. Porque a verdade pode assustar, mas só enfrentando o medo a gente consegue entender o Brasil além das aparências.